Isso aí, gente. Quem gostou, os aplausos é com coraçõezinhos, tá? A Jeane tá falando que você toca com coração. Com a alma. Obrigado. Valeu. Ô, Fábio, vamos lá então? A gente conheceu um pouco desse artista que já tem nome aqui na cidade, né? E que disponibilizou tempo para estar contando um pouco aqui da sua história. Vamos fazer a entrevista de emprego para a gente conhecer melhor? Uau! O João tá falando aqui, ó, que saudade da orquestra Semente do Amanhã. Ô, João, não fala não, tá fazendo 10 anos, hein? Quando fala saudade, é porque a coisa já tem história, né, Fábio? Porque o João foi da primeira turma de violão, né? Lá em 2010. Na verdade, eu conheci o João antes de começar a orquestra, que o professor Geraldo foi me levar lá para conhecer o espaço, antes de eu estar lá. E o João foi um que ajudou muito, me lembro disso. Que legal. Então vamos lá conhecer um pouquinho do Fábio. Qual é o seu nome completo? Fábio Emerson Lima Pereira. E o nome artístico? Fábio Pereira. Sua formação é qual? Eu sou graduado em licenciatura em música, com habilitação em violão e pós-graduado em educação musical. E seus pontos fortes? No ano passado, eu estava vendo isso como defeito, sabe? Mas perfeccionismo, sinceridade e justiça, assim. Gosto das coisas bem justas. Pontos fracos? Aí o perfeccionismo entra também nos fracos, né? Porque ele atrapalha muita coisa. E acho que talvez me preocupar demais com algumas coisas que não preciso, assim. O que você fazia antes de ser músico? O que eu fazia antes?
Eu já trabalhei em açougue, trabalhei em servente pedreiro, trabalhei numa fábrica que fazia os antigos passadores de cabelo, as suas personagens não usam não, né? Você lembra deles? É Ficava no mesmo? cabelo. Trabalhei em farmácia, aqui em Pará de Minas. Nossa. Trabalhei na loja de disco, farmácia, foi o último. Depois aí eu fui mexer com música. Qual loja de disco você trabalhou? A Liderson, Meu perto Deus. da antiga rodoviária, ele existe ainda. Nossa. É, o que te levaria a não trabalhar mais com música, Fábio? Ó, pergunta difícil, hein? Não trabalhar mais com música, É, por opção minha? isso. Talvez o ambiente, né? Onde eu esteja. É, onde você se enxerga com a sua arte daqui a 5 anos? Deixa eu só tomar. 5 anos? Isso. Cara, eu penso, vamos dizer assim, não seria projetos, mas eu penso em estar levando isso ao máximo possível, o máximo de pessoas possível. As formas que isso aparecer, eu vejo como oportunidades e agradeço. Não posso escolhê-las, né? Mas a intenção é essa. E o que o músico Fábio faz para aprimorar os conhecimentos dele? Aí a gente tem que estar sempre se atualizando, né? Na questão de educação, porque há muita mudança, inclusive atualmente, né? O meio digital está sendo uma forma de nos atualizarmos, de buscarmos novos conhecimentos, de aprendermos muitas coisas. E na parte de estudo, eu busco o instrumentista, o músico em si, o ideal é que ele busque manter pelo menos o seu nível ou estudar, né? A música a gente estuda a vida toda. O Gustavo, o professor, falou isso também na live dele com você. E qual foi quando você fala em ser artista, qual foi a sua maior conquista até hoje? Bom, o artista eu comecei com uma coisa bem egoísta, viu? Foi bem pessoal. Então, as minhas maiores conquistas foi conseguir estar fazendo as coisas que eu faço hoje. Assim. É um prazer, igual acho que foi a Giane comentou que eu toco com o coração. Realmente, isso é um prazer assim, imensurável estar tocando um repertório que eu escutava antes e achava, gente, isso é impossível. Não tem como um humano fazer isso, não. E, de repente, estou aí fazendo. E no meio artístico, o que mais te desagrada? Acho que é uma coisa que é geral, né? Não é só no meio artístico, não, a falsidade. A disputa, né? Eu vejo que tem gente que enxerga a arte como disputa. Isso é meio chato. E sua pretensão salarial? A patroa entrou aqui agora. Essa conversa vai mudar. Pretensão salarial que seja dentro do... Se eu estiver trabalhando como professor, dentro do teto de um professor. Né? Fábio, você é músico, né? Você produz shows, né? Estuda, você vai para a periferia dar aula, dá aula na escola de música. E como é que você lida com estresse e trabalho sob pressão? A minha tendência é acumular tudo, né? E quando eu vejo, eu solto, depois eu um vulcão. Mas eu tenho trabalhado isso. Geralmente eu gosto muito do silêncio, né? Por mais que a gente trabalhe com música, eu vou no oposto. Quando eu consigo ficar um tempo em silêncio, um silêncio comigo mesmo, um silêncio de ambiente, isso é meio que reenergizar, assim. E para acordar todos os dias, pegar esse violão, tocar, ir para frente da TV ou abrir a internet e achar um motivo para continuar. O que te motiva todos os dias a continuar com esse trabalho? Olha, a coisa mais, em relação à educação, né, a coisa mais motivadora seria você transmitir ao outro, independente da faixa etária, independente de quem seja, classe social, você transmitir ao outro aquilo que você
às vezes passou tanto tempo para estar aprendendo, né? E no projeto social em si, então isso é mais maravilhoso ainda, porque às vezes me passa pela cabeça o quão oportunidades eles teriam ao longo da vida se não fosse o projeto acontecendo ali, né? Mais ou menos isso. E a decisão mais difícil que você tomou recentemente? Pode falar? A decisão mais difícil que eu tomei recentemente? As decisões difíceis, né, ou não, mas essa envolveu o futuro, né? Então, tomar uma atitude em relação a não, nesse caso não era só o meu futuro, mas o futuro de toda uma classe, assim. Acredita, recente seria essa decisão. O Fábio está falando, gente, de nós artistas nos reunirmos e ir atrás dos nossos direitos para que os projetos sociais que acontecem, projeto de música e de teatro, que acontecem nas periferias e até no centro, não acabassem. Então a gente foi em busca dos nossos direitos, que da forma que foi colocada para a gente, não valorizava a gente como professor. Fábio, e o que o Fábio gosta de fazer nas horas livres? Você acredita nas horas livres eu estou tocando? Mas assim, quando eu não estou tocando, eu gosto muito de ler e gosto muito de filmes e seriados. É uma coisa assim, me chama muita atenção. Ou ver também, né, outras pessoas, shows, essas coisas. Não tem jeito, artistas eles dormem pensando no trabalho, acordam pensando no trabalho, andam com o caderninho, qualquer coisa vai lá e anota, né? Eu queria te perguntar, Fábio, qual foi o seu primeiro contato com a música? Quando que o seu olhar direcionou para o violão, para a música? Você tem essa lembrança? Tem. Assim, música sempre me chamou a atenção, né? Uhum. Eu me lembro quando criança, ver a banda se apresentar, a banda Santa Cecília, e fiquei encantado com aquilo. E para uma criança, né, você não tem muita maldade, você vê ali os instrumentos dourados, você achava que é tudo de ouro, pensava, meu pai nunca me deu isso. Com o violão, eu me lembro do meu pai comprou um violão para minha mãe, eu já estava pré-adolescente ali, 11 para 12 anos, isso aí me marcou muito também, o violão é para ela, ela não aprendeu, aí passou um tempo, eu perdi ele ali aos 15, né, aí eu fui tentar aprender esse violão, aí tive um acidente com ele, acabei quebrando ele. Oh. Quando eu fui pegar ele para aprender, ele estava em cima do guarda-roupa e caiu, e essa parte que soltou. Uhum. Eu nem sabia que tinha gente que arrumava isso, pra mim quebrou, né? Hoje eu sei que tem o luthier, tem vários aqui na cidade, por sinal, que arrumam. Esse foi o primeiro contato, foi meio trágico aí pra você ver. Louca, você ficou de castigo no milho. Como é que é? Sua mãe te deixou de castigo no milho? Como é que foi isso? Se tivesse um chicote, acho que ela soltava também, né? Tô brincando. Porque tinha um valor sentimental, né? Um valor de presente e tal. Aí depois eu já estava ali adolescente, quase adulto, trabalhando, eu comprei, né? Foi onde eu comecei com um amigo a aprender. Você teve contato com uma escola que hoje é referência e formou muitas pessoas mesmo, que é a Arte Nossa, e que tem a Juliana Grassi como referência para muitas pessoas aqui. Para mim também. Pessoas, como é que é isso? Beber dessa água e nessa fonte? Isso, aí depois que eu comecei a aprender os primeiros passinhos com música, fui procurar uma escola, né, para dar uma aperfeiçoada. Aí fui de encontro com a Juliana, eu lembro de fazer 3 aulas na semana com ela. Foi um curso que apareceu, um curso do Estado, um projeto que eu não me lembro o nome agora, é gratuito. E conheci um monte de gente que são amigos hoje da música, inclusive um em comum nosso, o Silvério. Uhum. Conheci nesse projeto aí, e dali eu fiquei, né? E a minha formação, vamos dizer assim, exatamente quase toda partiu da influência da Juliana. Inclusive o educador musical, que ela era uma educadora, né? E isso me chamou muita atenção do que eu vou querer ser, né? Que eu vou buscar para mim. Do que eu vou buscar para mim, quando que você decidiu que você ia
estudar música, ir para faculdade, universidade e viver disso? Quem te despertou para isso? Foi dentro da escola? Foi. De certa forma, foi o professor Geraldo, né? Geraldo dava aula lá, eu fui aluno dele, e um dia ele sempre tinha o hábito de comprar editais de vestibular que tinham música. Um dia eu pedi emprestado um para me ler. E quando eu li aquilo ali, pensei, uai, vou conversar com a Juliana, de repente eu acho que dá para fazer, eu vou querer fazer isso aqui. Ainda perguntei, esse curso aqui, licenciatura, é o mesmo que você tem, Juliana? Pela referência que ela me passava da educadora. Ela, isso aqui é para trabalhar, a questão da didática, de dar, não, quero isso, quero ser professor. Não, só faltou falar, assim como você, mas eu quero ser professor. E foi assim. E nesse ano ela acabou que todo mundo foi nesse bar, ela até montou uma aula que depois ficou até como referência, mas ela foi montando aos pouquinhos uma aula que é preparatória para o vestibular de música. Eu me lembro de muita gente formado já hoje que passou nessa aula depois de mim, mas a primeira turma foi nossa. Ô, Fábio, aí você muda literalmente a sua vida, você sai de Pará de Minas e você foi para qual cidade? Fui para Belo Horizonte. Isso. Pessoal, boa noite. Matheus, gente, sejam bem-vindos. Nós estamos entrevistando hoje o Fábio Pereira, é artista aqui da cidade. Tem um trabalho incrível na periferia aqui de Pará de Minas, na escola de música. Tem uma orquestra que já está com 10 anos, ele está contando a história dele aqui, porque a arte não surge como se fosse um pó de pirlim-pim-pim, não. Tem muito trabalho. Você foi para BH, e como é que muda? Foi fácil? O Matheus chegou também. Foi fácil, foi difícil? Mamão com açúcar? Não, nunca é fácil, né? No começo eu tinha um vínculo com a Arte Nossa, estudava durante a semana à noite e dava aula aqui no final de semana. Então a gente pegava o ônibus cedinho lá, chegava aqui para dar aula às 7 horas da manhã, já estava aqui dando aula. Dava de 7 até às 9 da noite, pegava o sábado, teve uma época que eu dei aula aos sábados até 9 horas da noite. E dava aula na segunda até umas 3 da tarde para voltar para BH. Depois eu consegui um estágio remunerado, fui trabalhar no aglomerado do Morro das Pedras, junto com a Polícia Militar e a Fundação Guimarães Rosa. Foi quando eu desvinculei da Arte Nossa por um tempo, porque precisava de ficar lá. E depois eu retornei para a Arte Nossa em 2007. Muito tempo depois de formado. Tem história para contar aí, viu? E aí, eu queria te perguntar, como é que é ir para a periferia? Como é que é subir um morro, levar essa música no morro? Porque eu gosto de falar subir o morro, porque literalmente a gente leva essa arte, né? Essa bagagem, esse nosso conhecimento, e quando a gente chega lá, essa leitura do outro, de o que ele vive, o que ele come, o que ele faz, que lugar é esse, o que eu posso fazer para contribuir com o meu trabalho? Como é que foi? Então, olha que bacana. Quando eu fui fazer esse estágio, era o Morro das Pedras, é um aglomerado, uma periferia de Belo Horizonte, né? Aí, foi um primeiro contato onde a tendência da gente é criar um preconceito de quem vive lá. E chegando lá, você vê as vidas das pessoas, né, as necessidades ou virtudes, né? E é um aprendizado muito grande. Bacana que o que eu comecei nesse estágio lá no Morro das Pedras é o que eu faço hoje no Dona Cotinha. Né? Lá foi um esboço da orquestra de violão, mas eu não tinha tantos violões, eu tinha 5 e fiz um trabalho que eles me permitiram como estagiário fazer. Lancei um grupinho com 5, 6 alunos tocando violão, hoje todos adultos, né? E nisso esse projeto acabou desembocando aqui 5 anos depois, que foi 2010. Ô Fábio, você toca mais um pouco pra gente? Sim. Por sinal, só um comentário, a primeira música que eu toquei se chama Gente Humilde, que é até uma homenagem. Queria agradecer pela humildade de estar aqui, né? Nó que luta para trazer esse cara aqui para dividir essa arte dele. E daqui a pouco tava difícil, essa arte está no YouTube, depois vocês acessam. O Fábio tem um trabalho de pesquisa incrível que deve ser compartilhado com pessoas do
do mundo inteiro. Então toca pra gente. Qual que é a próxima? Vou tocar um arranjo de Luísa, do Tom Jobim. Uhum. Misericórdia. Aqui, olha, a O som tá Clara Mendes, bom? tá, Rony, tá hipnotizado. Tô. Dois caras que respeito demais o trabalho do amigo Fábio e é muito bacana. Parabéns para você, Rony, por trazer ótimas pessoas do De Frente com o Rony. Valeu. O trabalho que você traz. Obrigado, Alfredo. A Clara tá. Eu tô hipnotizado, gente. Eu sou fã do Fábio. Nós trabalhamos juntos na escola Dona Cotinha. A gente sabe da realidade daquela comunidade, sabe da importância da música e do teatro na vida daqueles meninos. Tem alunos aqui que passaram pelo processo, está aqui com a gente, né, participando. E é isso. Fábio, quando você vem de lá, você vem professor, e aí você pega várias metodologias para estar aplicando o seu trabalho. Quando você toma consciência de que, não, eu posso criar minha própria metodologia, esse aqui é esse jeito para essa comunidade. Assim, tem as várias metodologias, mas acho que o ensino da música em si,
por mais que eles sigam um caminho, as formas de se abordar ali podem mudar de acordo com a necessidade de alunos, né? Eu não tenho um método, vamos dizer assim, fixo, é só assim, mas eu tenho onde eu quero chegar com o aluno, mas isso também é possível de mudar, porque dependendo do aluno que você tem, às vezes, vou dar um exemplo aqui, eu quero aprender a tocar, eu quero levar o aluno a fazer até o final do ano, fazer um ritmo, um acorde, por exemplo. E às vezes a necessidade daquele aluno não é aquilo, né? Então vamos moldar então, esse objetivo para atingir dentro do que ele pode responder. Então, eu não sei se eu tenho método, às vezes eu tenho estratégias para conduzir a educação. Posso dizer assim. Fábio, o que a pandemia te provocou como artista? Jesus. Primeiro, acho que como todo mundo, né, como ser humano, né, é você enxergar um todo, primeiro, né, o quão frágil, o quão, sei lá, volátil tá as coisas do mundo, né, e um vírus, de repente, mostrou que riqueza não importa, classe social não importa, armas, nada importa, né, e o que ela nos faz, pelo menos aqueles que seguem a questão de estar se isolando, é afastar-nos das pessoas que gostamos, né? E acredito que, se Deus quiser, vai passar isso. A gente deva valorizar mais os encontros, os contatos, mais pra frente. Como artista, me fez voltar muito para mim mesmo, aproveitar esse tempo, né? Para rever coisas, seja teórica, seja de estudar, voltar com trabalhar esse repertório, né? E trabalhar com o meio digital, né? De certa forma, essa parte digital a gente está apanhando um pouquinho, mas está indo. Você chegou a tirar alguma coisa da gaveta? Algum projeto de gaveta nessa quarentena? Sim. O que você tirou da gaveta? Não, isso aqui eu vou colocar em prática agora. Eu tirei livros que, às vezes, eu vou ler isso aqui quando estiver de férias, e nunca lia. Eu tirei partituras, até com um montinho aqui na minha frente. Coisas que eu não tocava há muito tempo, que eu tinha que estudar, então estou começando a estudar de novo. Tenho uns trabalhos de educadores que eu gosto sempre de dar uma relida. De repente, na segunda, terceira, quarta lida, você vê uma coisa que você não via antes, que encaixa em determinado momento. Mais ou menos isso. E o que é ter uma orquestra que comemora 10 anos na periferia? Nossa. Meninos já passaram por lá. Como é que é você chegar e ver aqueles meninos terem um instrumento tão poderoso que é o violão na mão? E eu vejo, né, esses meninos passando lá, o tanto que eles são respeitados como artista, né, na comunidade. Como é que é isso? Nossa, a orquestra é um caso especial, assim, né? São tantos rostos que passaram, acredito que você também teve isso no teatro, mas não posso dizer assim que tem o especial, são todos especiais, cada um fez parte de uma época, de um momento, que era um determinado tipo de linguagem. Uns bebem ainda das mesmas coisas, vou dizer, as mesmas músicas, mas elas são apresentadas de forma diferente. A orquestra está sendo conduzida de acordo com os alunos que chegam lá. Agora, como ter uma orquestra é um orgulho que eu não consigo nem medir, né? Às vezes eles me surpreendem com a dedicação, tanto que eles se envolvem com a questão musical, e chama muita atenção a transformação. Isso é uma coisa que acho que agora com essas coisas digitais, eu não sei, eu tenho que pedir permissão, mas eu queria gravar eles. As 4 primeiras aulas, e depois de 6 meses já você vê a diferença. Comportamento. Desde a hora que entra pelo portão até a hora que sai. Ano passado eu fiquei observando isso mais. Eu tinha visto antes, mas não sabia com quanto tempo. Mas foi gritante o comportamento. Aqueles que querem se envolver, né? Porque para muitas pessoas acham que é só pegar e aprender a tocar uma música.
como ser, você está falando da melhora deles como ser humano, né? E o que Sim. que trabalha além de tocar, além do simples, não, porque aprender a tocar uma música não é nada simples, né? Mas você está falando que agrega muitas coisas para a vida dele. Exatamente, porque quando eles entram, a primeira coisa, eles vão buscar o instrumento. Uhum. E você conhece bem lá, as aulas são extracurriculares, né? Então os alunos vão fora do horário de aula, já não tem a obrigatoriedade de ir com uniforme, já pode ir mais à vontade. Então, a princípio, uma boa parte vai para se divertir. Uhum. Né? Às vezes a gente percebe que os pré-adolescentes ali vão para dar uma paquerada, porque fulano de tal está na sala. Eu finjo que eu não vejo, não, mas eu vejo, né? Quem tiver online, eu estou entregando. Mas o trabalho começa desde quando eles passam a ter ciência que eles vão fazer parte de uma equipe. Eu chamo a orquestra de equipe. Na verdade, entre nós, lá da orquestra, a gente fala que é uma família. Então, não existe o mais e o menos importante. Existe aquilo que você consegue fazer, o que o outro consegue fazer, e é como se fosse uma pecinha de quebra-cabeça, né? Às vezes o que um consegue fazer mais coisa, uma peça maior, no outro tão pequenininha que encaixa ali. Então, faço eles enxergar primeiro a equipe. Aí, quando eles estão vendo a equipe, a gente vai começar a ver que essa equipe faz parte de uma escola, que essa escola faz parte de uma secretaria, e essa secretaria faz parte de uma prefeitura, que é de uma cidade. Então, assim, há um monte de coisa que quando eles vestem a camisa da orquestra, ou que eles vão para a apresentação, que estão implícitos ali justamente no fato de estar na aula de violão. Demoraria muito para explicar detalhadamente, mas acho que ficou claro, né? Espero. Preparar eles para a vida, né? Para a vida. música ensina também a ser um cidadão, né? Sim, tem a questão do respeitar, de saber se colocar, né? Comportamento. Então, eu não posso, eu falo com eles, eu não posso, vocês estão representando uma escola, eu não posso chegar numa apresentação, a gente, cada um ir para um lado, a gente falar alto, interromper uma palestra, geralmente a gente participa de congresso, palestra, né? Coisas assim. Então, eu quero que eles olhem para a orquestra, quero que eles olhem para vocês, o respeito que vocês têm lá no palco, ele tem que ser também fora do palco. A apresentação começa na hora que vocês entram no ônibus. O palco é só um ponto. Que ele nunca paquerou, viu? Ainda mais o João. O João nunca paquerou. A Ju só ri. A Ju só deu uma risada aqui e nem comentou. Ô, Fábio, eu vou falar uma palavra e eu queria que você comentasse, criasse uma frase ou falasse uma outra palavra. Essas palavras que, pelo que eu pesquisei no seu Instagram, tem um sentido para você. Acredito que tem Jesus. Um sentido para você. E eu queria que você comentasse, ou falasse uma frase, ou falasse uma outra palavra. Combinado? Vamos lá. Rock. Strange Days. Que é a minha banda. Cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz está no seu perfil do Instagram. Sim, é uma música do Gonzaguinha, né? Que realmente a gente está sempre aprendendo. Um amigo comentou comigo uma vez que a avó dele falou para ele, essa frase eu guardei ela, né? Qualquer pessoa no mundo tem algo para te ensinar. Né? Aí às vezes pode ser negativo, positivo, traumático ou não. Mas a gente está sempre aprendendo. Eu aprendo demais com as aulas, aprendo demais com o convívio com o pessoal da banda que eu toco, com os amigos. A gente está sempre aprendendo. Viver um constante aprendizado. Né? Músico. Você acredita que durante muito tempo eu não usava essa palavra? Está lá no seu perfil, músico. Pois é, não, com muito orgulho. Representa uma vida, né? Eu trabalhei de tantos anos, é uma palavrinha que simboliza muito sentimento. Violonista. Isso, eu mesmo confundi com violinista, você é violonista. Isso, violonista do violão, violinista do violino. Então, o violonista, na minha formação, né, licenciatura com habilitação em violão,
foi onde eu dei meus primeiros passos na leitura e de partitura e o mundo instrumental. Então, é algo que eu tenho uma conexão muito forte, assim. Por mais que o pessoal, ele toca rock, não sei o que, eu gosto de muitos estilos de música. Vou falar todos, não tem uns que eu não gosto. Os alunos sabem. Mas eu gosto de muitos estilos de música. E, por exemplo, o instrumental é algo que me chama muito a atenção. Então, o violonista é esse vínculo com a música de forma bem profunda. Professor. Professor é uma profissão, né? De muita responsabilidade e com muito orgulho, viu? A gente gostaria de ensinar a todos que passaram pelas minhas aulas, né? Quase impossível, mas com muito orgulho, aqueles que passaram, um pouquinho que eles sabem, você vê ali no rostinho deles a felicidade de estar conseguindo fazer algo musical, é impagável. Assim. Cruzeirense. E tem um monte de atleticano que vai sair da sala, quer ver? Jesus, isso aí já vem de família, né? Fazer o quê, né? Apesar que tá bem baixo ultimamente. Vamos pular. Fábio, a escola de música, o que ela significa para você? De repente a gente tem no centro da cidade um prédio gigante, vamos falar assim, dedicado à música e que atende, ela é referência aqui na região para muitos meninos, muitas meninas, gente que se não tivesse, né, uma escola dessa, não seria tocado, não teria possibilidade de talvez acontecer o que aconteceu com você, né? Você teve a escola Arte Nossa e é uma escola particular, vamos falar assim, né? Tinha projetos sociais lá, mas tinha pelo governo, mas era uma escola particular, e de repente agora nós temos uma escola que ensina música paga pela Secretaria de Cultura, né? O município patrocina essa escola. Como é que é parte desse projeto, que atende muitos e muitos alunos? Esse projeto também é bem especial, né? Junto com a Orquestra de Violão, ele também completa 10 anos. Interessante. 10 anos nesse formato que está a escola hoje, com o Fernando. A escola foi se transformando, o Fernando veio com a ideia, eu estava ali desde o começo com ele, e é muito bacana você ver que a referência dos grandes centros, né, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, a gente consegue estar fazendo aqui no interior, sendo que muitos lugares aqui próximos a gente não tem a mesma estrutura e formação. Tem um curso lá tem um curso lá de 5 anos de formação musical, no qual o aluno formado ele tem condição total de se quiser, né, fazer um vestibular de música. Por exemplo, a gente tem vários, o Gustavo foi um que saiu de lá, a Ana Júlia, o João Gabriel, o Johnny, e por aí vai, estou esquecendo de algum aqui. A Clara estudou lá 5 anos, mas quando ela já estava na profissão, ela não quis fazer. Então, isso não existia antes, por mais que tinha a Arte Nossa antes, mas a escola particular, ela, de certa forma, ela trabalha de acordo com o que o aluno quer. E tem até uma frasezinha lá do Alice do País das Maravilhas, né? Que ele pergunta onde ela quer ir, ela não sabe. Então, se você não sabe onde você quer chegar, como você vai querer alguma coisa, né? Qualquer lugar serve. Qualquer lugar serve. Aí a escola de música, né, no caso, ela já tem um objetivo da formação. Se você quiser prosseguir, você está pronto. Aí, com a chegada da Valquíria, a escola ampliou o número de alunos e o número de cursos. Então, nem todo mundo quer fazer um curso de 5 anos. Então, você tem a opção de fazer uma oficina, onde você tem uma iniciação, né, que já é muito válido. Então, sem cobrança do que o curso tem a cobrança ali da aula, da presença, a oficina já é mais light, sem trabalho para casa, sem prova. Estar ali é muito bom. Eu acredito que participou e participa e vai participar da história musical de muita gente da cidade. Fábio, tem uma pergunta que eu não te fiz que você gostaria de responder? Você não me fez?
É? Você não me perguntou por que da música instrumental, né? Que todo mundo geralmente chega e canta. Por que da música instrumental? Porque eu acho que isso é uma coisa que sempre mexeu comigo, é pessoal, sabe? Apesar que na academia, né, na universidade, a gente lida muito com isso o tempo todo, mais instrumental. Mas a música instrumental, na verdade, é a música pura, né? É o que a melodia e a combinação de notas causam em sensações no ser humano. Na Grécia Antiga havia uma teoria que depois, no período barroco, Bach, um grande compositor, começou a desenvolver, que é a teoria dos afetos, que cada nota musical provoca uma reação no nosso corpo. A musicoterapia bebe dessa fonte, assim, eu estou falando aqui, até onde eu sei, cheguei aqui, não posso avançar. Mas isso é muito nítido, quando você toca alguma coisa e muda a tonalidade, ela passa outra sensação. Assim. E a instrumental por isso, a beleza de se expressar através de... Você tem a música com letra, a letra seria mais uma poesia, né? Ela desfoca um pouquinho o som e vai para a parte da gramática ali. E está muito direcionada, né? Fala ali um amor, você vai lembrar tal coisa. Aí a música aqui instrumental, não, ela te, como se fosse um livro, né? Ela te abre uma porta e você, cada um vai estar envolvendo-se com ela à sua forma, à sua maneira. O, o João está apaixonado aqui, ó, pela musicoterapia. Isso, o João vai ser um grande musicoterapeuta, se Deus quiser, né, João? Que legal. E uma pergunta para Rony Moraes. Uai, me conta, então, vou devolver uma que você me fez. Me conte como é subir, então, humor. O que a aula na periferia te transformou ou te ensinou? Eu acho a periferia de uma riqueza gigantesca, porque as crianças elas são muito verdadeiras, as famílias são muito verdadeiras, você não precisa dar a volta para conversar com eles. Lógico que cada ser humano é um ser humano, você vai arrumar um jeito de chegar até o coração dele. Mas eles são muito verdadeiros. E você pode chegar e conversar na lata com eles, sabe? Não tem máscara, não tem nada, eles são muito reais. Às vezes chegam sofrendo e se eles confiarem em você, eles vão falar e eles vão pedir ajuda. E assim, eu me sinto muito eu me sinto um professor muito inteiro na periferia. Eu sou o Rony Moraes da periferia. E eu sou um professor quando eu entro na escola. Quando eu entro no CAI, quando eu entro no Dona Cotinha, e o pessoal fala em termos de disciplina, que eu cobro disciplina mesmo. Mas aí, o Rony tá vindo, Eu já ouvi isso. Gente, eu sou um professor, eu sou um educador. O Rony, eu chego e falo, olha, vocês não precisam do Rony estar aqui vigiando vocês para vocês terem um comportamento. Vocês são capazes disso. Mas ser referência de ser um professor, de ser aquela pessoa que ensina, de ser aquela pessoa que ouve, de ser aquela pessoa que, gente, olha, eu trouxe a minha aula ia ser dessa forma, mas pelo comportamento de vocês hoje, nós vamos ter uma aula completamente, porque como nós estamos hoje, como vocês estão hoje, será que dá para dar essa aula hoje? Então não, então vamos para outro lugar. Às vezes está todo mundo triste porque aconteceu algo muito pesado com um colega e de repente não, vamos para outro lugar. Vamos fazer outra cena hoje. Então, assim, eu tenho minha aula pronta e eu falo, será que quando eu passar por aquele portão, tudo vai mudar ou não? Então, eu me reinvento todos os dias quando eu chego naquele lugar. E me reinventar todos os dias é o que eu estou fazendo aqui na minha casa, porque quando eu vou para a periferia, eu me reinvento e aí eles me tiram da zona de conforto. Então, eu não sou aquele professor, eu não sou a mesmice, eu não sou o todo dia a mesma coisa. Então, quando ele fala, né, o Fábio, o Rony, é porque você sempre vai dar algo novo para ele. O Rony está chegando, vamos nos organizar para a aula começar. Então, assim, nossa, eu ainda sinto o olhinho deles brilhando, porque eu posso levar algo ali. A partir do maio, quando eles falaram assim, ai, que saco, o Rony tá vindo. Aí eu já posso aposentar. Mas quando eu despertar essa energia neles, vai ser muito legal. Muito legal. E eu me sinto vivo.
Ah, com certeza. Vivo na frente de 500 alunos e quando eu chego lá na frente para pedir silêncio, porque a orquestra vai tocar, ou o Rony vai apresentar uma peça de teatro e você vê os meninos ficando em silêncio. Ninguém fala isso. Ninguém fala isso para a cidade. As pessoas falam das coisas negativas que tem no Dona Cotinha e que tem em todas as outras escolas. Na periferia tem coisas negativas, como tem em todas as outras escolas. Mas por que que não? Porque só eu contar as coisas positivas, só o Fábio contar as coisas positivas, com duas pessoas só, né? Então, a gente precisa de mais pessoas contando sobre. Eu tenho um enorme prazer de trabalhar naquele lugar. Eu fico muito empolgado. Daqui a pouco vai dar meia hora do Rony falando aqui, porque eu sou completamente da periferia. E é transformador, viu? Transformador. Mas assim, se a gente não gostasse, não teria como continuar, né? Sim, Por isso que tem que ser apaixonado mesmo sim, com a aula lá, senão não continua. sim. Igual, acho que você também já viu vários, que não na nossa área, mas que passaram, né? Não deram sequência. Sim. Tem gente que não dá conta. Eu falo, quem dá conta? Quem passa pelo Dona Cotinha, passa por qualquer lugar. Lá é apaixonante. Lá, no dia, quando você consegue dar aula naquele lugar, é desafiador. Eu já dei aula em escola particular e eu tive o cabacista falando, eu também posso falar de coisas positivas das periferias. O senhor é prova viva disso. Totalmente, né? O senhor tem contribuído muito para o fortalecimento desses meninos da periferia, Cabo Assis. A gente sabe disso. Né? E nós somos soldados, né? Soldados da arte, soldados que libertam esses meninos, que dão escolhas. Olha, tem esse caminho da droga, mas tem esse caminho aqui também, né? Apresentar para ele possibilidades. E eu acho que a arte, ela faz muito isso. Fábio, eu queria falar que eu sou seu fã mesmo, mas eu me tornei o seu fã pelo professor que você é. Pelo que você Então, leva, pela preocupação, pela indignação, né? Porque eu adoro professor indignado. Nossa, professor que briga pelo aluno, professor que não vai ficar assim, que a gente tem que dar um jeito. Então, assim, professor, quando fala de educação, dá sangue no olho, sabe? A Sabrina é uma menina que dá sangue no olho quando fala. Eu olho para você, eu vejo sangue no olho. Então, assim, eu percebo quando tem gente que tem sangue no olho quando fala de educação, sabe? Olha, eu estou entrando aqui nessa escola para fazer diferença. Eu estou entrando aqui para deixar o meu nome cravado aqui. Talvez não nessa instituição, né? Mas no coração de cada aluno que passou por mim. Eu sinto isso em você, você é extremamente profissional, e você pode ter certeza. Valeu! O trem da história está passando, e assim como o João foi prova viva, falou aqui da sua importância na vida dele, eu quero falar que é um prazer ter você como parceiro nessa luta que é subir o morro e fazer diferença na vida desses meninos, porque a arte transforma, sim. E esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel. Quando a gente morrer, vai falar assim: fiz diferença na periferia, mano. Esse nossa lápide vai estar lá. É nóis! É nóis! Mas assim, faço das suas palavras as minhas, né? Sou seu fã. Eu me lembro quando eu cheguei no Dona Cotinha, 2010, fui participar de um fórum de educação, que naquela época tinha, no início do ano letivo, e o seu grupo de teatro apresentou. Eu fiquei boquiaberto, assim, gente, ele consegue fazer isso lá. Eu não me lembro agora a peça, que já são 10 anos, né? O tio aqui já tá velho. Mas eu me lembro que da sensação, né? A nossa memória, ela é sempre emotiva, né? As nossas lembranças. A sensação foi, assim, fantástica. Eu vou trabalhar com esse cara. Por isso que eu falo com você, que esses meninos, eles são joias incríveis. Eu fico pensando assim, eu tenho registros aqui de 2005. Eu vejo os meninos, eu falo, meu Rony do céu, você é doido. O que você fazia com esses meninos? Eles podem, eles dão conta, eles fazem. Eles são meninos para serem premiados nacionalmente. Eles são incríveis, eles são maravilhosos. Nunca vou subir um morro para menosprezar ninguém. Eu chego lá e sei, se ele pode me dar até aqui, é até aqui que eu vou cobrar dele.
né? Mas cobrar menos do que ele merece dele, isso eu nunca vou fazer. Nunca. Porque ali tem muita. Lá vou eu pro garimpo, né? Que tem muitas pedras ali, né? Quando eu pego o ônibus aqui no Recanto, eu falo, lá vamos pro garimpo. Porque pedras preciosas tem naquele lugar e é a única certeza que a gente tem. Essa frase a gente usa muito, do garimpo. Estou indo lá pro garimpo. Incrível. Com Fábio, certeza. muito obrigado, tá? Parabéns. Eu que agradeço. Pelo seu trabalho. E peço perdão pelos compromissos, não poder ter vindo antes. Não, que isso, mas esse povo famoso, milionário, eles são assim mesmo. Né? Né? Então, vou pedir você para terminar com música, né? Como agradecimento. Essas pessoas têm entrado nas lives todos os dias. Eu estou com um projeto de live, gente, de tá convidando esses artistas para virem aqui, para vocês conhecerem que Pará de Minas é um celeiro de artistas. E o Fábio, ele é uma pessoa que faz parte da construção da história da música na cidade. Ele já é mais rodado do que prato de micro-ondas, tá? E amanhã tem a Grazi aqui. Amanhã nós vamos falar de organização da casa, tá? Você que é um bagunceiro de plantão, amanhã tem dicas preciosas para vocês começarem a organizar a casa de vocês. E a gente agora fica com o Fábio e vão mandando coraçãozinhos aí para ele, gente, porque ele merece.
Ê. Fábio, muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. E fala pra gente rapidinho sobre o YouTube, como é que as pessoas fazem para te acessar lá no YouTube e ver essas obras de arte. Isso, no meu Instagram tem o linkzinho do YouTube. Na verdade, o canal eu comecei a criar para aula, né? Das aulas online eu estou colocando lá. E estou aproveitando e estou colocando umas coisas que eu ando estudando. As 3 de hoje aqui estão lá no YouTube. E também vão fazer parte de um projeto da escola de música aí também. Então, estou lançando aqui com você antes. Isso aí. Então, todo mundo lá no perfil do Fábio, acesse, vocês vão gostar muito, gente. Fábio, gratidão, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Tchau, Obrigado a todo gente. mundo.